A Austrália é um lugar que muitos conhecem apenas por imagens estereotipadas. Cangurus saltitantes, praias de areia dourada e Sydney com sua icônica Opera House. No entanto, esse vasto continente-espaço guarda segredos específicos que vão muito além dessas representações superficiais. É um mundo rico em diversidade cultural, fauna única e paisagens que desafiam a imaginação. Imagine-se planejando embarcar em uma jornada para descobrir 5 curiosidades fascinantes sobre esse país tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente no imaginário global. Essa aventura não apenas revelará aspectos inesperados da Austrália, como também convida à reflexão sobre o quanto ainda há para aprender sobre lugares aparentemente familiares. Ao longo dessa exploração, cada detalhe traz novas camadas de entendimento, desenvolvendo aquilo que parecia óbvio em algo completamente novo. Prepare-se para mergulhar em um universo onde os contrastes moldam a identidade e as histórias contam mais do que números ou fatos isolados. O convite está feito. Venha conhecer a Austrália sob uma nova perspectiva. A Austrália pode parecer simples à primeira vista, mas é um reflexo profundo de sua geografia e cultura. Trata-se do fato de que a maior parte da população vive equipamentos nas áreas costeiras, enquanto o interior árido, conhecido como Outback, ocupa a maior fatia do território. Poucos se aventuram a viver ali. Essa dicotomia entre o litoral vibrante e o interior quase inexplorado cria uma tensão fascinante que molda não apenas o modo de vida dos australianos, mas também a forma como o mundo enxerga o país. Para entender essa realidade, é necessário mergulhar na história do país, desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus até os dias atuais, quando as cidades costeiras floresceram como centros econômicos e culturais. Foram os povos indígenas, com seus milhares de anos de sabedoria acumulada, que primeiro aprenderam a sobreviver nesse ambiente hostil, tornando-se verdadeiros mentores para aqueles que buscavam compreender o território. Suas técnicas de caça, coleta e adaptação ao clima extremo são um testemunho de resiliência humana. Hoje, esses conhecimentos ancestrais ainda ecoam, embora muitas vezes sejam subestimados ou ignorados pela sociedade moderna. As histórias desses povos são um lembrete poderoso de que, mesmo em um mundo tecnológico, há muito a aprender com o passado. Hoje, as cidades costeiras modernas, como Melbourne e Brisbane, contrastam fortemente com as vastidões silenciosas do interior, onde o tempo parece ter parado. Enquanto Sydney e outras metrópoles pulsam com energia urbana, o Outback permanece um lugar de mistério e introspecção, onde o som do vento e o brilho das estrelas dominam o cenário. Esse contraste não apenas molda a identidade australiana, como também levanta questões sobre como diferentes modos de vida coexistem em um mesmo espaço. Ao observar essas diferenças, percebemos que elas não são apenas geográficas, mas também culturais e emocionais, conectando-nos à fragilidade humana diante da imensidão da natureza. O Outback, por exemplo, é frequentemente retratado como um lugar de isolamento, mas também de liberdade absoluta. Para muitos australianos, ele representa tanto um desafio quanto uma oportunidade de reconexão com algo mais primitivo e essencial. É nesse espaço de dualidade que reside grande parte da alma do país. Além disso, a concentração populacional nas áreas costeiras reflete uma escolha prática, mas também simbólica. O litoral oferece acesso ao comércio global, clima mais ameno e uma sensação de conexão com o resto do mundo. No entanto, essa proximidade com o mar também traz consigo desafios, como o impacto das mudanças climáticas e a pressão sobre os recursos naturais. Essas questões colocam os australianos em uma posição única. Como equilibrar desenvolvimento e preservação? Essa curiosidade sobre a distribuição populacional nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades.
Onde vivemos e por quê? Como nossos ambientes moldam quem somos? Ao explorar essas perguntas, começamos a enxergar a Austrália não apenas como um país distante, mas como um espelho que reflete dilemas universais. Cada cidade costeira e cada milha de deserto carregam uma história que merece ser ouvida. Por fim, essa primeira curiosidade serve como um portal para as próximas descobertas. Ela nos prepara para compreender melhor as complexidades do país e nos desafiar a olhar além das imagens estereotipadas. Afinal, a Austrália não é apenas um lugar no mapa. É uma teia de contrastes, histórias e possibilidades que continuam a surpreender a todos que se descrevem com mais profundidade. Uma outra curiosidade sobre a Austrália nos leva diretamente ao coração de sua fauna única, que é frequentemente celebrada em documentários e livros, mas que ainda guarda mistérios pouco conhecidos. O continente é lar de algumas das criaturas mais peculiares do planeta, como o ornitorrinco, um mamífero que bota ovos, e o diabo da Tasmânia, um marsupial noturno que parece saído de um conto fantástico. Esses animais não são apenas curiosidades biológicas. Eles representam milhões de anos de evolução isolada, uma jornada que se tornou completamente diferente de qualquer outro ser vivo no mundo. Para compreender essa singularidade, precisamos voltar no tempo até quando o supercontinente Gondwana começou a se fragmentar, isolando a Austrália e permitindo que sua vida selvagem seguisse um caminho único. No entanto, essa riqueza natural também enfrenta desafios significativos. Muitas espécies estão ameaçadas pelas mudanças climáticas, desmatamento e invasões de animais exóticos, como gatos e raposas, trazidos pelos colonizadores europeus. Esses projetos introduzidos têm paisagens nativas devastadas, levando algumas espécies à beira da extinção. Diante dessa realidade, esforços hercúleos estão sendo feitos por cientistas, ambientalistas e comunidades locais para proteger esses tesouros naturais. Eles são os aliados silenciosos nessa luta, dedicando suas vidas à preservação do equilíbrio frágil que sustenta a biodiversidade australiana. Um exemplo marcante dessa batalha é o caso do koala, um símbolo global da Austrália. Embora seja adorado por sua aparência fofa e seu comportamento tranquilo, o koala enfrenta graves ameaças, como perda de habitat e doenças como a clamídia, que afetam sua saúde reprodutiva. Incêndios florestais catastróficos, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas, também têm florestas devastadas de eucalipto, essenciais para sua sobrevivência. Esses acontecimentos nos lembram que a beleza da natureza é frágil e que nossa admiração deve vir acompanhada de ação. Ao mesmo tempo, a fauna australiana também carrega consigo uma dimensão cultural profunda. Para os povos indígenas, os animais não fazem apenas parte do ecossistema, mas também são protagonistas de mitologias e histórias que explicam a origem do mundo. O canguru, por exemplo, é visto como um guerreiro ágil, enquanto o emu simboliza resistência e movimento constante. Essas narrativas conectam o povo à terra de maneira visceral, transformando a observação da natureza em uma experiência espiritual. Essa conexão entre humanos e animais na Austrália também pode nos inspirar a compensar nossa relação com o meio ambiente. Em um mundo onde a urbanização avança rapidamente, muitas vezes nos desconectamos da fauna que compartilha nosso espaço. No entanto, ao aprender sobre as criaturas únicas da Austrália, somos convidados a olhar ao nosso redor e perceber as maravilhas que ainda existem, mesmo nas paisagens mais urbanizadas. Além disso, a fauna australiana é um lembrete poderoso de como a diversidade é essencial para a saúde do planeta. Cada espécie, por menor ou mais estranha que pareça, desempenha um papel vital no ecossistema. Quando uma delas desaparece,
O impacto pode ser sentido em cadeia, afetando plantas, outros animais e até mesmo os humanos. Esse entendimento nos desafia a agir não apenas pela preservação da Austrália, mas de todo o planeta. Por fim, essa curiosidade sobre a fauna australiana nos ensina que a natureza é muito mais do que um mero recurso a ser explorado. Ela é uma fonte de inspiração, sabedoria e, acima de tudo, vida. Ao proteger essas criaturas únicas, estamos, na verdade, protegendo algo maior. O futuro de todos os seres vivos, incluindo nós mesmos. Essa jornada pela fauna australiana não apenas amplia nosso conhecimento, mas também nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade como guardiões deste planeta. Afinal, cada animal que desaparece é uma história que se apaga, e cada espécie salva é uma lição que permanece para as futuras gerações. Outra curiosidade sobre a Austrália nos leva ao seu clima extremo e às paisagens que parecem saídas de outro mundo. O país é conhecido por sua diversidade climática, que vai desde florestas tropicais exuberantes no norte até desertos áridos no interior e montanhas cobertas de neve no sul. Essa variedade extrema não apenas molda o modo como os australianos vivem, mas também desafia nossa compreensão do que é possível em termos de adaptação humana e natural. Imagine um lugar onde você pode esquiar pela manhã e mergulhar em recifes de corais à tarde. Essa é a Austrália em toda a sua complexidade. O clima australiano, no entanto, não é apenas uma questão de beleza ou diversidade. Ele também traz desafios significativos. Os incêndios florestais são um exemplo marcante desses desafios. Eles ocorrem naturalmente em algumas regiões durante o verão, mas nas últimas décadas têm se tornado mais intensos e frequentes devido às mudanças climáticas. Esses eventos devastadores não apenas destroem habitats naturais, como também colocam vidas humanas em risco, forçando comunidades inteiras a evacuar suas casas. Apesar disso, os australianos desenvolveram estratégias impressionantes para enfrentar essas adversidades, desde sistemas avançados de prevenção até redes de solidariedade que emergem em tempos de crise. Além dos incêndios, as secas prolongadas também marcam profundamente a vida no interior do país. Para muitos agricultores e criadores de gado, a luta contra a escassez de água é uma realidade diária. Esses desafios climáticos impedem a resiliência e a inovação, fazendo com que muitos procurem soluções sustentáveis, como técnicas de segurança eficientes e práticas agrícolas adaptadas ao solo e ao clima. Esses esforços refletem uma relação profunda e, às vezes, dolorosa entre os humanos e a terra que habitam. No entanto, nem tudo é adversidade quando se trata do clima australiano. As paisagens únicas criadas por essas condições extremas são verdadeiras obras-primas da natureza. O deserto de Uluru, por exemplo, é um símbolo icônico da Austrália, com sua formação rochosa avermelhada que muda de cor conforme a luz do dia. Para os povos indígenas, Uluru é um lugar sagrado, repleto de histórias e significados espirituais. Sua presença imponente nos lembra que, mesmo em ambientes aparentemente hostis, há beleza e conexão com algo maior. Essas paisagens extremas também inspiram reflexões sobre nossa própria existência. Diante da vastidão do Outback ou da imponência das montanhas alpinas, somos lembrados de quão pequenos somos em comparação com as forças da natureza. Essa sensação de insignificância pode ser desconfortável, mas também é libertadora, pois nos convida a repensar nossas prioridades e a reconectar-nos com o que realmente importa. Ao mesmo tempo, o clima australiano nos ensina lições valiosas sobre adaptação e coexistência. Assim como os animais nativos aprenderam a sobreviver em condições adversas, nós também podemos encontrar maneiras de viver em harmonia com nosso ambiente.
Isso significa não apenas adotar tecnologias sustentáveis, mas também cultivar uma mentalidade de respeito e gratidão pelo planeta que nos sustenta. Por fim, essa curiosidade sobre o clima e as paisagens da Austrália nos desafia a olhar além das fronteiras do conforto e da familiaridade. Ela nos convida a explorar lugares que podem parecer inóspitos à primeira vista, mas que, ao serem compreendidos, revelam-se incrivelmente ricos em significado e beleza. Cada deserto, floresta ou montanha carrega consigo uma história que merece ser descoberta e valorizada. Essa jornada pelas paisagens australianas não apenas amplia nosso entendimento do país, mas também nos inspira a pensar globalmente. Em um mundo cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas, as lições aprendidas na Austrália podem servir como um guia para enfrentar desafios semelhantes em outras partes do planeta. Afinal, a natureza não conhece fronteiras, e o que acontece em um canto do mundo pode impactar todos nós. Uma outra curiosidade sobre a Austrália nos leva ao rico mosaico cultural que define o país hoje. Embora muitos associam a Austrália a estereótipos de cangurus e surfistas, sua verdadeira essência reside na diversidade de seus povos e tradições. Desde os primeiros habitantes indígenas até os imigrantes que chegaram ao longo dos séculos, a Austrália é um caldeirão de culturas, línguas e histórias que se entrelaçam para formar uma identidade única. Essa mistura vibrante não apenas enriquece o tecido social do país, mas também desafia as percepções simplistas que muitas vezes cercam sua imagem global. Os povos indígenas, cuja presença remonta a mais de 65 mil anos, são os guardiões da memória cultural da Austrália. Suas tradições orais, arte rupestre e conexão profunda com a terra oferecem uma visão de mundo que transcende o tempo. No entanto, essa herança rica passou séculos de marginalização e opressão, desde a chegada dos colonizadores europeus até políticas discriminatórias inovadoras no século XX. Apesar disso, os povos indígenas continuam a resistir e a reivindicar seu lugar na sociedade contemporânea, celebrando suas culturas e compartilhando suas histórias com o mundo. Ao mesmo tempo, a Austrália moderna é moldada por ondas de imigração que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Italianos, gregos, vietnamitas, chineses e muitos outros trouxeram suas tradições, culinária e valores, transformando cidades como Sydney e Melbourne em verdadeiras metrópoles multiculturais. Caminhar pelas ruas dessas cidades é como viajar pelo mundo em poucos quilômetros. Aromas de diferentes cozinhas, sons de línguas estrangeiras e festivais que celebram a diversidade cultural estão presentes em cada esquina. Essa convivência harmoniosa é um testemunho do poder da inclusão e do respeito mútuo. No entanto, uma jornada rumo à plenitude e integração não foi fácil. A Austrália enfrentou, e ainda enfrenta, desafios relacionados ao racismo, preconceito e desigualdade social. Movimentos liderados por comunidades minoritárias buscam mudar essa realidade, promovendo diálogos abertos e exigindo políticas públicas mais justas. Esses esforços são exemplos inspiradores de como a luta pela igualdade pode unir pessoas de diferentes origens em torno de um objetivo comum. Essa diversidade cultural também reflete na forma como os australianos se veem e são vistos pelo mundo. O país é conhecido por sua hospitalidade calorosa e seu senso de humor descontraído, características que muitas vezes são atribuídas à mistura de influências culturais. Além disso, eventos como o Festival Multicultural de Adelaide ou o Ano Novo Chinês em Sydney demonstram como as tradições de diferentes povos podem coexistir e enriquecer uns aos outros, criando algo novo e único. Ao explorar essa curiosidade sobre a cultura australiana, somos convidados a refletir sobre a nossa própria e as influências que moldam quem somos.
Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as fronteiras culturais parecem se dissolver, é importante reconhecer e valorizar as diferenças que nos tornam únicas. A Austrália nos ensina que a diversidade não é apenas uma característica, mas uma força que pode unir e fortalecer sociedades inteiras. Por fim, essa jornada pela cultura australiana nos lembra que a identidade de um país não é algo estático, mas sim dinâmico e em constante evolução. Cada nova geração traz novas histórias, novas perspectivas e novas maneiras de ver o mundo. Essa capacidade de reinvenção é o que torna a Austrália um exemplo inspirador de como diferentes culturas podem coexistir e prosperar juntas. A última curiosidade sobre a Austrália nos leva a uma reivindicação única de que poucos países podem reivindicar: sua relação íntima com o oceano. A Austrália é cercada por águas impressionantes que abrigam a maior barreira de corais do mundo, a Grande Barreira de Corais, uma maravilha natural que se estende por mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste. Esse ecossistema subaquático não é apenas um espetáculo visual, mas também um símbolo da fragilidade e da força da natureza. Ele serve como um lembrete poderoso de como os oceanos moldam a vida no planeta e como nossa conexão com eles pode ser ao mesmo tempo benéfica e terapêutica. A Grande Barreira de Corais é muito mais do que um destino turístico cobiçado. Ela é o lar de milhares de espécies marinhas, desde peixes coloridos até tubarões e tartarugas gigantes. Essa biodiversidade é essencial para o equilíbrio ecológico global, mas também enfrenta ameaças graves, como o aquecimento dos oceanos, a poluição e a acidificação das águas. Esses problemas não afetam apenas a barreira de corais, mas também as comunidades costeiras que dependem dela para sobreviver, seja através do turismo ou da pesca sustentável. Diante desses desafios, cientistas e ativistas têm trabalhado incansavelmente para proteger esse patrimônio natural, desenvolvendo técnicas inovadoras como o cultivo de corais resistentes ao calor. No entanto, a relação da Austrália com o oceano vai além da Grande Barreira de Corais. O país inteiro está profundamente conectado às suas águas, que fornece alimentos, energia e oportunidades econômicas. As praias australianas são mais do que simples paisagens bonitas. Elas são espaços de encontro, lazer e até mesmo espiritualidade para muitos. Para os povos indígenas, o oceano sempre foi uma fonte vital de vida, tanto física quanto cultural, aparecendo em mitologias e rituais que celebram sua importância. Essa conexão com o oceano também reflete na identidade nacional australiana. O surf, por exemplo, é mais do que um esporte. É uma expressão cultural que simboliza liberdade, aventura e harmonia com a natureza. Muitos australianos estão crescendo, aprendendo a respeitar o poder do mar, entendendo que ele pode ser tanto um aliado quanto um adversário. Essa dualidade ensina lições valiosas sobre humildade e resiliência, qualidades que permeiam o caráter do povo australiano. Ao observar essa relação profunda com o oceano, somos convidados a compensar nossa própria conexão com as águas que nos cercam. Num mundo onde os oceanos estão sob pressão crescente devido à ação humana, a Austrália nos oferece um exemplo de como podemos admirar e proteger esses ecossistemas ao mesmo tempo. Cada onda que quebra nas praias australianas carrega consigo uma mensagem sinalizada, lembrando-nos de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Por fim, essa curiosidade sobre o oceano nos desafia a agir não apenas como espectadores, mas como guardiões. A Austrália nos mostra que é possível equilibrar exploração e preservação, progresso e responsabilidade. Ao olhar para o futuro, convida-nos a perguntar:
Como podemos garantir que as gerações futuras também possam desfrutar das maravilhas que o oceano oferece? Essa pergunta não é apenas relevante para a Austrália, mas para todo o planeta. Essa jornada pelas águas australianas não apenas amplia nosso entendimento do país, mas também nos inspira a pensar globalmente. Os oceanos não conhecem fronteiras, e o que acontece em um canto do mundo pode impactar todos nós. A Austrália, com sua relação única com o mar, nos convida a cuidar desse recurso precioso que sustenta a vida em todas as suas formas. Ao final dessa exploração, percebemos que a Austrália não é apenas um lugar distante no mapa, mas um espelho que reflete nossos próprios desafios e potenciais. Suas curiosidades, desde sua fauna única até sua conexão com o oceano, nos lembram que o mundo é um mosaico de histórias, paisagens e lições que merecem ser descobertas e valorizadas. E ao retornarmos ao nosso mundo comum, levamos conosco insights que podem transformar a maneira como vemos o mundo e nosso papel nele. Gostou de conhecer essas curiosidades incríveis sobre a Austrália? Deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos tão fascinantes sobre este. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo mundo. Cada like e cada inscrição fazem toda a diferença para que possamos explorar ainda mais histórias surpreendentes juntos. Até a próxima!